Olá, bem-vindos ao canal Navios e Histórias. Eu sou o Luiz Córdova e se você já acompanha o canal, muito obrigado, te agradeço cada visualização, cada comentário, muito obrigado mesmo. Se você é novo por aqui, esse canal trata de histórias e navios, mas não é só de navios, na verdade é sobre os homens, as histórias dos homens que passaram por esses navios, marinheiros civis ou militares, tá bom? E se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí, corrija, fica à vontade, o negócio aqui é democrático, tão democrático que se você não gostar é só pular. É só pular. E se você não gostar e ainda deixar comentário, eu te agradeço mais ainda, porque mesmo assim não gostando, você está contribuindo com o engajamento do canal. Isso fortalece pra caramba. Pessoal, olha só, esse canal aqui, como eu já falei agora, acabei de falar, para não ser prolixo, fala sobre navios e histórias. Eu nunca trouxe a seara política aqui para dentro, mas olha só, cuidado, a gente tem que ter cuidado com o termo política. Uma coisa é a política partidária. Outra coisa são as políticas públicas. E esse vídeo aqui não vai ser editado, vai ser corrido. Então pode ser que eu dê alguma hora uma gaguejada, me falhe a memória, ou como uma pessoa que pensa demais, eu posso ter um amontoamento de ideias e dar aquela travadinha. Então não vai ser editado. E pode também ter um latido de cachorro, eu gosto de bicho, tenho a minha cachorrinha, tenho um gato aqui em casa, pode ser que saia um ruído aí. Eu não vou editar, vai ser corrido, porque eu quero transmitir um sentimento do que eu penso do que eu vou falar hoje. Tá bom? Pessoal, as falas dos deputados Ricardo Salles, e pode ser que eu desvie o olhar hoje, porque como é um assunto denso, eu preciso de anotação para guiar o meu raciocínio, tá bom? Eu queria falar sobre as falas dos deputados Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e do Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, do último dia 17/5, tá? Sobre as Forças Armadas, tá bom? Reparem, estou falando entrando na seara política. Eu temo muito em fazer vídeos assim. Eu já fiz vídeo falando até do orçamento, do comentário da baixa dos 40% da força, a fala do almirante Olsen, né, agora semana passada, sobre a condição dos meios da marinha. Tá? Tentei dar a minha opinião, e essa é minha opinião, é minha leitura dos fatos. Eu não quero que ninguém mais pense como eu não faço nem questão, fica à vontade, você pode discordar, e isso é o diálogo. Então, como eu ia falando em políticas públicas, política partidária é para quem quer, política pública, meu amigo, se você diz que não gosta de política, repense, porque se você abre a sua torneira na sua casa de manhã para lavar o seu rostinho, aquela água chega ali devido a uma política pública que capta a água, trata, implantou uma rede de distribuição para trazer a sua casa e inclusive fala o quanto você paga por litro, metro cúbico da sua água ali. Se você tem um carro, se você tem um filho, vamos mais fácil, a escola do seu filho é pública? Não, a escola particular. Olha, até para ter uma escola particular na sua cidade demandam políticas públicas. Depende que os legisladores da sua cidade, estado e até do nosso país criem leis que vão gerar políticas de incentivo ou não, inclusive, para que os poderes executivos possibilitem, facilitem, dificultem que investidores, que são os donos das escolas particulares, criem escolas na sua cidade para atender a demanda, para o seu filho estar lá. Olha, um posto de saúde, um hospital, tudo isso são políticas públicas. Então você pode não gostar de política partidária, mas política pública nós vivemos ela. E é assim em qualquer lugar do mundo. E quem é que fala isso para você? É um cara que é engenheiro civil por formação, trabalho muito com projetos na área pública, e eu tenho um mestrado em políticas públicas. E o meu doutorado está remando nesse sentido também. Então assim, eu tenho um lugarzinho de fala. Eu só não quero ser o dono da verdade, não você, e posso e até quero estar errado. Então vamos falar um pouquinho sobre essas políticas públicas que na verdade são opiniões dadas pelos deputados, né? Olha só, vocês já repararam que nós não falamos de heróis de 5, 10, nem de 50 anos atrás? Os nossos heróis, sejam eles da Marinha, do Exército, um adendo, eu inclusive fico triste quando simplificam as Forças Armadas na figura do Exército. O Exército Brasileiro. Não, são as Forças Armadas. As Forças Armadas são compostas por 3 braços. A mais antiga, a primeira, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, e a nossa Força Aérea, a nossa amada FAB, Aeronáutica, se você quiser também, como era o termo mais antigo, tá bom? Então olha só, vivemos do passado. Se hoje
pedirem para nós falarmos de heróis, eu vou falar aqui da Marinha, porque a Força Aérea ela é recente até, né? A gente está falando em um pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos falar da Marinha e do Exército, que são as duas mais antigas. A gente vai falar de Marcílio Dias como praça, o marinheiro Marcílio Dias, o Tamandaré, né? Barroso, e no Exército a gente vai falar de Duque de Caxias e outros aí que já estão mortos, olha, há algum tempo. E vocês já repararam, já notaram que não surgem mais heróis recentes? Sabe o que eu penso? Que daqui a 200 anos, se hoje, 2023, a gente fala de heróis de 200 anos atrás, daqui a 200 anos, quem estiver lá vai falar dos heróis de 400 anos atrás. Notam que não surgem heróis, pessoas novas, heróis que dão seu sangue e fazem o que tem que ser feito no momento certo, recentemente? Mas será que isso é por covardia ou será que não deixam surgir os heróis? Então, é por isso que eu enalteço, eu falo bem da história. Falar da história é lembrar de fatos. Eu achei engraçado um tempo atrás, quando em um comentário no Facebook, alguém falou assim, notícia irrelevante. Eu comentava de um fato ocorrido pelo Porta-Aviões Minas Gerais na década de 70. Eu percebi ali que a pessoa não sabia a diferença de notícia, algo novo, e de um fato histórico, tendo uma confusão inclusive desse conceito básico. Então é por isso que eu enalteço a história. E eu acho engraçado quando vem os comentários aqui no canal falando assim, ah, isso foi há 100 anos atrás. Sim, é história. Mas para escrever história é preciso pensar no hoje, porque a gente escreve a história hoje. Mas reparem, nós não estamos tendo heróis atuais. Já pensou nisso? A história é escrita no campo da política, não tem como separar as coisas. Ou vocês acham que a Segunda Guerra aconteceu por outro motivo senão político? A Primeira Guerra Mundial, foi um assassinato lá do arquiduque e tal. E por que aquilo ali aconteceu? Por que os fatos históricos? No Egito não era política, era religioso. Será? Será que a questão daquele templo ali favorecer um sacerdote, um deus, será que não era político? E aí? Um faraó queria se mostrar mais eterno, mais poderoso do que outro, não era político? Então, a história é escrita por política, tá? Por homens e por política. Então, olha só, eu vou tentar me ater, tá? Na leitura que diz a respeito da temática do canal, nas frases, nas falas dos deputados Ricardo Salles e do Van Hatten. Tá bom? Então, perdão pela arrogância, eu não sou um gênio, eu erro. E vou ter considerações no final. Eu vou tentar não fazer um vídeo gigante, porque ninguém assiste vídeo gigante. Já estou com quase 8 minutos falando aqui. O deputado Ricardo Salles fala das operações GLO, Garantia, Lei e Ordem, e pontua, dando exemplos pessoais da não efetividade das mesmas. Vem cá, eu fui da Marinha, eu fui concursado, eu fui com 16 anos, tá bom? A gente sabe que tem muita coisa para gringo ver, né? Tem muita coisa só para fazer de conta. Quem nunca fez um jantarex? O que é um jantarex, Córdova? Um jantarex. Quem nunca fez? E eu me perguntava para que aquilo? O jantarex é uma representação, é um jantar à noite, é um evento social, né? E para que aquilo? Política, te respondo. Politização das Forças Armadas. O deputado Ricardo Salles falou. Poxa, mas eu acabei de falar aqui que a gente tem basicamente 2 tipos de política, tem vários outros. Nós fazemos políticas com os nossos filhos, tá? Pai, posso jogar mais videogame? Pai, posso... Não, faz tua tarefa primeiro. Olha, já escovou seu dente? Isso é uma forma de política, nós somos seres políticos. Os gregos falavam isso, nós fazemos política todo dia, não é partidária. Tá entendendo? Então, olha só, politização das Forças Armadas. Os militares são pessoas, eu fui militar, né? São pessoas como eu e como você. Se você está me assistindo, você é militar, você vai entender. Você sente dor, você sente frio, você sente anseio, você tem um filho que quer que o filho seja melhor do que você, tenha mais do que você, ou não? Eu tenho. Né? Então para de achar que o militar não pode politizar. Para de achar isso. Realmente, o ser fanático por um lado, por um viés, realmente é chato, não dá, não cabe. E o militar é um funcionário público. Tá? Mas dizer que o militar não pode ser político, isso é uma utopia quase, não dá. Claro, se os regimentos, se as leis falam que não pode, mas vão falar o quê? A política partidária. E realmente eu participo de vários grupos de WhatsApp e eu vejo algumas campanhas de turma até tomando posições que eu acho até que são meio temerárias, mas a cabeça dele, sua cabeça é seu guia, certo? O Ricardo Salles, ainda, o deputado Ricardo Salles, fala da guerra cibernética, citando inclusive das eleições, o general Dias, como se a coisa fosse inoperante. Deputado, eu concordo e discordo.
Tá? Realmente a coisa é inoperante. Mas será que é inoperante porque querem que seja? Porque na sua fala ficou parecendo que todo mundo que está envolvido na guerra cibernética, deputado, é incompetente, desculpa a palavra. Eu cito, eu não vou citar nomes, né? Mas não posso, quem é sabe. Eu tenho campanhas de turma da Marinha que os caras são referências na guerra eletrônica, na guerra cibernética. Tá? Referências, são pessoas que são basilares, que atuam e você nem faz ideia em qual ramo e segmento. Ou você acha que todo dia não tem uma tentativa de ataque ao Brasil, seja na nossa comunicação? Você acha que não? Inocente você. Eu tenho várias campanhas fenomenais nessa área. Agora eu te pergunto, lembra quando eu falei dos heróis lá no início? Será que aquele garoto empolgado que se alista na Força Armada, aquele garoto que assim como eu com 16 anos, eu acho que nem pode mais isso, né? Mas eu fiz isso, 96 por dia, 1996 por dia. Eu fui para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina em 1997 com 16 anos. Será que aquele garoto ali, aquele Córdova lá em 1996, se ele tivesse a chance de virar um herói, será que ele não viraria? Será que ele não dava o sangue dele pela pátria? Dava, eu daria. Só que os fatos foram me amornando, me quebrando. E eu te pergunto, voltando agora para o campanha da guerra cibernética, será que esse cara não é capaz de fazer acontecer? É. Inclusive, eu não vou citar nomes, não dá. Isso é inteligência, não dá. Mas os americanos vêm aqui, os gringos vêm aqui e ficam de cara com a nossa capacidade de fazer tanto com pouco. E será que se pegar esse cara ali e dar um apoio, será que esse cara não vai fazer miséria? Vai fazer miséria. Agora, será que tem interesse que esse campanha, que esse militar ali faça o trabalho dele, seja referência? Ou será que ele fazendo o trabalho dele vai aparecer coisa que não é interessante? Já pensou nisso? O deputado Ricardo Salles cita ainda a questão da obsessão de conteúdo nacional, citando claramente o projeto do submarino nuclear brasileiro, do satélite brasileiro também. Bem, deputado, eu concordo com o senhor. Mas pensa no que eu acabei de falar, a história do não querer que aconteça. Tem tragédias que são plantadas, tem ausência de evolução que são interessantes que não aconteça. De vez em quando, meu pai citava uma frase que era mais ou menos assim, eu vou tentar falar para não ser lixado do YouTube, mas eu já vou botar esse vídeo aqui como mais de 18 anos. Tem gente que gosta de viver na porcaria, na M, porque ela é quentinha, então é confortável. Deputado, se dependesse dos nossos engenheiros, se dependesse dos nossos militares, deputado, esse submarino já estava no 10º dele. Já tinham 10, já estava na 10ª unidade. E o senhor fala, e é acertada a sua fala dizendo que não saiu nenhum, que nunca entrega, que aquele ali se gasta dinheiro aos tubos. Sim, é verdade. Deputado, o senhor tem noção do que se faz em um navio? Vou além, tá? Eu não sou marujo de submarino. Mas olha o que aconteceu na Argentina com a Ara San Juan há pouco tempo atrás. Tá? Vocês têm noção do risco que é um submarino? Vocês têm noção do milagre que os nossos campanhas submarinistas fazem a bordo dos nossos submarinos com tão pouco? Com cansaço, uma remuneração? Vocês têm ideia disso? Você está num troço que afunda com bateria, que se entra água, e o troço está no fundo da água, vai explodir, vai te matar, cheio de armamento. Você tem noção disso? E a gente dá conta. Deputado, talvez não seja o projeto. Talvez não seja, isso é a forma com que está fazendo. Deputado, vem cá, eu sou engenheiro civil. O senhor acha que para mim é interessante resolver um problema de uma vez por todas? Eu costumo dizer que o meu ramo é quase uma funerária. Eu torço para o meu cliente não voltar. Mas tem gente que gosta de estar sempre atendendo. Então dá a solução completa, deputado. Implica na conclusão de um contrato. Tu vai concluir um contrato. Concluir um contrato implica diretamente em acabar a teta, cortar a verba. Então, deputado, do nosso submarino, agora o Álvaro Alberto, olha só, esse projeto é fenomenal, porque a gente não está falando de uma arma somente, deputado. Talvez alguém da sua família, deputado, já usou um remédio que vem da tecnologia nuclear. Tá entendendo? Eu tive na minha família, a minha saudosa sogra, né? Que Deus a tenha, não se chamava Esperança, não foi a última que morreu, né? Tem aquela brincadeira, porque a minha sogra nunca se chama Esperança, pois é a última que morre. Eu adorava a minha sogra, parece guerra, mas é real. Ela faleceu, mas ela teve uma sobrevida de um câncer devido a medicamentos que são provenientes do estudo tecnológico em cima da tecnologia nuclear. Graças a Deus.
Agora, será que o submarino nuclear, como o senhor fala, um míssil, né, que eu concordo com o senhor, tá? Um míssil de um inimigo fictício, para que a gente vai ter míssil? Para quê? Mas será que é só aquilo ali? Será que ele não é um resultado de toda uma tecnologia, uma cadeia de desenvolvimento tecnológico? Eu acho que a gente tem que pensar. Mas eu acho que a gente está tirando a cartola para a pessoa errada, da forma errada talvez. Compramos um projeto estrangeiro, adaptamos, né, com um monte de adaptações que vem lá da França, e a gente está andando agora junto. Agora sim, a coisa tem que andar, mas só que, deputado, não se esqueça também que os vários governos que entram elegem prioridades. E nessas prioridades tira a verba, vai verba, e é um submarino nuclear, certo? Então assim, realmente, como o senhor cita, essa mentalidade da época do Geisel, de mostrar soberania, de mostrar isso, eu concordo com o senhor, tem coisa aí, até acho que já está demais. Mas eu acho que isso é o nosso nacionalismo e é necessário. Inclusive o senhor cita já na sua pauta, na sua fala depois, do fuzil da Embel levar 1 ano. Realmente, se liberou o armamento, facilitou. Facilitou de uma certa forma, para você receber uma pistola Taurus 9mm, você ficava quase 1 ano na fila de espera, quando não tinha da fábrica, era por questão de documento, e aí ia. Chegava o ponto de você quase desistir, certo? Mas olha só, deputado, uma coisa é você vender uma arma para um civil. O civil quer aquela arma porque ele quer. Tudo bem, eu também sou CAC, calma, eu também sou CAC, eu gosto também, adoro, tá? Só que olha só, uma coisa sou eu, Córdova, o que eu vou fazer com um fuzil agora? Vou defender a minha família? Não, eu não vou. Se eu sair na rua, assim, ó, olha só aqui, né, fazendo até propaganda aqui de graça, Santa Catarina tá frio, eu tô de agasalho aqui. Se eu sair assim na rua e um bandido vir me atacar, pensa assim, tá? Eu tô na rua e vem um bandido com um terno, e tô eu assim, ó, roupa esportiva, e tô eu trocando tiro. A polícia chega, naquela avaliação de segundos, quem é o bandido? Então eu não vou trocar tiro. Então aquele fuzil vai vir para mim como um civil. Outra coisa, deputado, é quando a gente entra num estado de guerra, que as nossas fábricas são convertidas para a produção de guerra. Mas aí tem uma coisa também, eu concordo com o senhor. Existem várias indústrias no Brasil que em tempos de guerra existe o plano de conversão para produzir armamento. A minha preocupação tá, será que elas têm velocidade, elas têm agilidade em serem convertidas para isso? Ou a gente vai ficar dependendo de licitação? Pera aí, inimigo, só um pouquinho, eu vou abrir uma licitação aqui para comprar parafuso, porque eu não tenho. Aí não vai dar certo mesmo não, aí realmente o pau pega, né? Então talvez não seja pela ineficácia do operário que está lá, pelo gestor da fábrica, talvez porque realmente o sistema não tem interesse que a coisa seja rápida, né? E falando da sua opinião do orçamento das Forças Armadas, né? Vamos lá, que o senhor fala que votou contra, né? Eu me preocupo até porque, olha só, não adianta você ter milhões e você não saber investir. Não adianta você ter milhões e ir lá na Inglaterra comprar uma classe de navios, estou citando o exemplo da Marinha, que a gente não tem como manter. Isso é um mau gasto. Então você ter recurso e você não ter gestão, gigante bobo. Gigante bobo, então não adianta, não é a questão do orçamento, talvez a reforma seja necessária na gestão do orçamento. Vamos olhar esse orçamento aqui, como é que isso está sendo gasto? E eu fiquei preocupado, eu vou botar em algum lugar aqui a foto dessa última operação que a Marinha teve, acho que foi uma Aderex, pode me falhar a memória e é sem edição vídeo, eu posso errar, vou botar a correção aqui em algum lugar se eu estiver errado, então me corrija aí também no vídeo, que numa foto a Marinha quis mostrar o nosso poder naval. Em uma foto coube toda a esquadra. Todos os escoltas, navios de guerra nossos couberam em uma foto. Antigamente, ou tinha que ser mais de uma foto, claro, a tecnologia mudou, hoje tem drone, um monte de coisa, mas ou então a esquadra suspendia em partes, inclusive não ficava em um único porto. A esquadra era tão grande que tinha que ficar em 3, 4 portos separados. Agora em uma foto, coube toda a esquadra. E eu já falei isso aqui no vídeo do Almirante Olsen, na questão das fragatas e tudo que a gente comprou. Então talvez o orçamento esteja sendo mal gasto. E eu pergunto novamente, a gente vai continuar ainda enaltecendo só os heróis de 200 anos atrás? Será que não está na hora de surgir um herói agora? Até quando eu vi esse vídeo aqui do Almirante Olsen que ele falou, eu falei, poxa, será? A esperança é a última que morre, né? Diferente da minha sogra, certo? Inimigos fictícios e o seu conceito de fronteira furada. Quando o senhor fala assim, que ficam arrumando desculpas, que fogem igual o diabo da cruz de ir lá combater, alto lá.
Realmente pode ser que seja verdade, mas uma coisa, vamos pensar, uma coisa é os nossos campanhas, os nossos amigos militares, os nossos militares tropa. Outra coisa são os militares oficiais, generais para cima, que já são mais políticos, por assim dizer. Não estou generalizando, mas sim, para você ir em alguns postos, algumas graduações, alguns ranks mais altos, você tem que ser... Vai depender de uma chancela de alguém, não vamos ser hipócritas, certo? Então vem cá, cuidado, deputado, quando o senhor fala que lá na fronteira, e a fronteira, quando o senhor fala assim fronteira, dá a entender que é a fronteira seca. Lembra que a nossa maior fronteira pode ser até a seca, em questão que isso desenha, dá uma quebradeira danada, né? Viemos lá por cima, mas uma fronteira que a gente tem e não tem quase separação nenhuma é o nosso mar, a nossa Amazônia Azul, tá bom? E eu desconheço alguma campanha que se chamado deixa filho doente em casa e não vai lá combater. Não tem. Tem os concurseiros, tem o pessoal que está em navio, porque talvez se interessa pela estabilidade, pode ter. Mas quem está em navio, pessoal, os marujos estão em navio, dão sangue. Aquilo pega fogo, os caras descem para uma bravo. O senhor sabe o que é uma bravo? Eu gosto do senhor, não estou falando nada contra não, tá? Mas o senhor sabe o que é uma bravo? Uma bravo não é nada bravo não, uma bravo é uma praça de máquina, uma caixa de aço, que aquilo é quente para burro, cheio de óleo, e olha que eu era de Convés, hein? Mas eu sei o que é uma bravo. E vai lá para baixo, dá combate ao incêndio. E pouco importa se ele está indo para apressar um navio de pesquisa alemão que está indevidamente em nossa água, pouco importa se ele está indo para expulsar um pesqueiro francês, olha aí, ó. Talvez heróis recentes, hein? A Guerra da Lagosta, agora década de 60, mas já faz tempo também. Mas não tem um nome para a gente enaltecer, tem um evento. Então esses inimigos fictícios, cuidado, deputado, quando a gente fala inimigos fictícios, porque muitas vezes o inimigo não tem um nome, eles têm vários nomes, e o inimigo não é só um inimigo personificado, é uma ameaça. Então a nossa fronteira do mar, ela é gigante, como a nossa fronteira de terra. E cuidado, porque se chamar aquele garoto, aquele Córdova de 1997, que entrou na escola de aprendiz com 16 anos, para ir lá combater, ele vai. Ele vai e não quer muito. Agora, será que deixam ele ir? Não deixam. É diferente. Aí entramos na fala do deputado Marcel Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul. Ele cita uma frase muito bacana de Rui Barbosa e fala da discordância na política. E realmente a discordância é necessária. Quando a gente fala de política, a gente tem que discordar. É interessante isso. Não é brigar, não é discordar, ter pontos de vista diferentes, e isso enriquece. Já pensou se todo mundo pensasse igual? Não dá. Então ele cita Rui Barbosa na questão da honra e vergonha em ser honesto. Eu concordo com o deputado Van Hatten. Fenomenal isso. Hoje em dia é feio você ser certo, né? E quando ele fala no bater continência, não corrigindo deputado, mas o certo é prestar continência a um bandido que devia estar na cadeia. Não vou falar nada. Manifestação após as eleições. Eu, Córdova, nunca fui para um quartel. Eu nunca fui para o quartel. Sabe por quê? Eu encarava aquilo ali como um ato. Não estou mal falando quem foi, tá? Vocês foram heróis também. Talvez heróis que deviam ter o nome escrito agora. Mas olha só. Eu reparava aquilo ali como um ato de fé, um ato de esperança baseado onde? Na história. Olha aqui o canal Navios Histórias. Baseado na história. Vocês citavam, eu citei também, porque eu não fui lá, mas eu apoiei de certa forma em pensamento, né, em análises. Alguns colegas vinham, você não vai vir? Não, não vou. Mas olha só, cuida com isso, analisa isso. Né? Sempre fazia essas análises que eu gosto de fazer, analisando o passado e olhando um pouco o presente, para entender o futuro. Pessoal, muito se teve esperança no que as Forças Armadas representaram, de novo, há 200, 100 anos atrás. Mas se esqueceram que nós estamos em uma época diferente. Uma época diferente. Então, teve muito ato de fé e esperança no passado. A crença ali era na entidade histórica das Forças Armadas. Mas, novamente, vamos separar. Uma coisa é a tropa. Outra coisa são os políticos que estão lá em cima. Gente, olha só, os comandantes das Forças Armadas são cargos nomeados por confiança. Eles são empregados naquela função por confiança. Eu já estou no civil há mais tempo que eu fui militar. Eu vou te falar, aqui no civil, se você não concorda com o teu chefe, o que acontece com você? Dois caminhos, ou você pede para sair ou você é convidado a sair. Então, não ia acontecer isso. Mas o povo tinha esperança. E esperança não se tira. Esperança se dá, se fomenta. E eu fazia minha leitura, olha, infelizmente eu não vejo
Mas não é que estava errado, não. Eu não via aquilo ali um ato que ia para frente. Eu via gente falando besteiras. Eu vi o navio, o nosso navio Escola Brasil, chegando com alunos aqui em Itajaí, e o pessoal dizendo, olha, chegaram soldados para intervenção. Meu Deus, é desconhecimento. É um navio escola, vai ter alunos, vai estar cheio de aluno. Né? E quando você explicava isso, as pessoas, elas não ouviam o que você tinha para dizer. Elas ouviam o que queriam ouvir. Bem, indo para frente, né? Pessoal, eu não quero estar certo. Esse vídeo já vai ficar longo, eu queria fazer um vídeo curto, não consegui, porque ele envolve paixão, envolve opinião. E pessoal, eu não quero estar certo, tá? Eu não quero estar certo, essa é a minha opinião, essa é a minha leitura dos fatos. Eu fico triste, novamente eu fico triste, porque se hoje a professora da escola dos meus filhos pede para eles fazerem uma redação sobre heróis brasileiros, nomes como Tamandaré, Duque de Caxias, Rui Barbosa, Carlos Chagas, nomes, né? Uns 100 anos para trás vão ser citados. E a gente não consegue citar nomes recentes. A gente não consegue. Mas assim, só pontuando, né, o nosso querido deputado Van Hatten e o Ricardo Salles, os quais eu admiro por demais pela forma, o jeito que falam, suas atuações, posicionamentos, eu só queria complementar. Novamente, não sou o dono da verdade e não sou um analista político. Até sou, para mim. E é a primeira vez que eu estou trazendo isso para vocês. E tudo isso se junta quando a gente vê esses ponderamentos, essas opiniões dos deputados. Parece que junta o link com essas declarações, por exemplo, do almirante Olsen, né, de dar baixa de 40% da força. E, infelizmente, parece novamente que vamos ter mais 200 anos sem um herói nacional. Daqui a 400 anos a gente faz uma redação sobre os heróis de 400 anos atrás. Pessoal, muito obrigado se vocês vieram até aqui. Não quero agradar a todos, é a minha opinião e uma forma de desabafo. Mas a história é escrita por homens. Homens dependem da política. Bons mares.